Olá pessoal, então vamos a um novo vídeo. Eu estou mais iluminado um pouco, né? Porque me disseram que estava muito escuro, né? Agora eu estava me escondendo, não vai ter jeito. Resolvi dar uma iluminada aqui do lado, espero que fique legal. Bom, continuando na guerra, pessoal, nós estamos vendo uma guerra entre, fora os aspectos geopolíticos que existem, é evidente, mas o que está na nossa frente é a Rússia contra a Ucrânia. Eu acho que a gente tem que olhar para isso porque tem muita coisa a aprender, evidente, né? Dois povos que são praticamente iguais, que são parecidos, que são mais amigos do que inimigos, que têm muitas coisas em comum e as pessoas veem qualidades de um lado e só defeitos do outro, né? E a gente é empurrado a isso. Eu que sempre simpatizei com o povo russo, com essa história eu já estou meio assim, né? Não estou mais, estou simpatizando até mais com o ucraniano que eu nem conhecia direito, mas na verdade russo e ucraniano é a mesma coisa. É uma besteira. O que que se montou e o que que nós montamos? Não foi simplesmente os Estados Unidos, não é simplesmente o Putin, certo? O que que acontece? Ó? Hoje tu vê uma grande parte das pessoas criticando os Estados Unidos, dizendo assim, ah, porque a guerra não é lá, neles é fácil, certo? Aí, só que eles estão torcendo para o Putin ir para cima, da Croácia. Duela quem duela, se morrer milhares de pessoas, eles vão dizer, ah, Raleigh faz parte da história, certo? Que nem aqueles que eles criticam nos Estados Unidos. Ou seja, nós somos assim, o ser humano é que cria a guerra. A gente diz que foi o fulano, foi o cicrano, mas não foi, foi a humanidade. Nós somos violentos, a humanidade é violenta. Ela é violenta justamente porque ela é alienada. Ela não está vendo o que está acontecendo mesmo, ela está vendo uma descrição de mundo que ela faz. Para ela deixar de fazer guerra, ela tem que olhar mais para o mundo e para si mesmo. Isso é muito profundo. A fenomenologia, iniciada lá na Alemanha, por um cara chamado Edmund Husserl, que propôs voltar para as coisas mesmas. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre filosofia que vai se chamar O Céu dos Filósofos, que vai falar de todos os filósofos, e eu vou estar lá, claro, no Céu dos Filósofos, vou falar de todos eles e vou apresentar. E vocês, seus infiéis, não vão estar. Mas o céu é grande. O céu do meu Deus, alguém no meu te pergunta sem, tem lugar para todo mundo, fiquem tranquilos, tá? Bom, então, veja, os caras dizem, ah, os Estados Unidos, é os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? Meu, fica muito simples dizer que é os Estados Unidos, porque não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles se chamam América. América para os americanos. Vocês viram o Biden ontem? É ridículo. É ridículo. É uma coisa, é um velho gagá, ridículo e decadente, aplaudido por um pessoal que acha que eles são o centro do mundo, defendendo a liberdade. Todo mundo sabe disso, é ridículo. Mas eles foram colocados no comando do mundo por algum motivo. Por algum motivo, certo? Que não foi simplesmente as pessoas, foi algo, alguém me pergunta quem, que colocou eles no comando, certo? Por quê? Porque era preciso um comando assim. A gente não gosta, mas era preciso um comando assim para botar ordem no mundo, para o mundo caminhar mais adiante. Veja. Então não adianta a gente reclamar dos Estados Unidos. Agora está na hora de mudar, está na hora do comando sair na mão desse que eu disse no vídeo passado, que é simbolicamente um cacique com um cacetete na mão, né? Que é aquela política dos Estados Unidos, né? Esqueci agora o nome, mas era um presidente americano que disse que fazia a política com um taco de beisebol na mão, né? E eles continuam fazendo o mesmo. Só que eles são assim porque ali tinha um temperamento, já quando eles chegaram na América do Norte, e vai ter sempre do cara que não enxerga mais ninguém a não ser ele. Ele acha que no mundo só existe ele. E lá já era assim. O índio existente ali já era assim. Tanto que ele não se misturou. E o cara que foi para lá já era assim também, porque o ser humano, o conquistador, ele acabou parando nos lugares que eram igual a ele. Como é que acontece isso? Você sabe os flamingos, eles vêm aqui para a Lagoa do Peixe, certo? Todo ano em setembro, eu já estive lá. É muito fantástico mesmo, né? E eles vêm do Polo Sul, certo? O do Chile, do Polo Sul.
certo? Mas eles vendem muito longe, eles não têm bússola, eles não têm mapa, eles acertam a Lagoa do Peixe, porque ali tem muito peixe. A água vem assim, fica um palmo de altura, sei lá, depois vai embora, fica aqueles peixinhos pulando. Aí eles comem, eles sabem, como eles sabem? Da mesma maneira que o italiano veio lá da Itália, do norte da Itália, e parou num lugar igual ao norte da Itália, que tinha um índio ali, que é o Caigangue, parecido um pouco com ele, sabe? Porque o Caigangue é assim, ele é meio gregário, ele é família, e ele de vez em quando, né, dramatiza um pouco, chora, se faz de vítima, mas, como o italiano assim, lá do norte da Itália. Certo? Já os do sul da Itália não foram para lá, foram para um lugar mais parecido, lá para Santa Maria ou para São Paulo. Os portugueses ficaram onde? Próximos ao rio, certo? E ali tinha populações o quê? Que gostavam de misturar, que é o Tupi-Guarani, que nem o português, que gosta de misturar, né? E gosta das mais escurinhas, das índias, o português gosta. Aí ele fez essa mistura que é brasileira, pessoal, que não foi um estupro, foi de comum acordo. Os Tupi-Guarani ofereciam as filhas lindas, as indiazinhas, para o conquistador, porque eles tinham interesses, o Tupi-Guarani. Eles tinham uma filosofia que a mistura leva a uma coisa superior. E isso está no peito, no âmago do brasileiro, porque a gente ainda acha que a mistura leva a uma coisa superior. Então não falem mal da mistura. Vocês me entendem? Então tudo que está acontecendo, pessoal, não tem bom nem mal. Ah, sabe o que é? Ninguém escolhe, o ser humano não escolhe nada. Se eu disser assim, tu é contra o Putin, tu acha que o Putin é um filho da puta? Eu vou dizer tão filho da puta quanto eu. Sabe qual é o meu problema? É que eu nem o Hitler eu acho um filho da puta. Nem o Mussolini. Sabe o que eu acho do Hitler e do Mussolini? Deixa eu dizer para vocês. Vítimas. Eles foram vítimas das pessoas. Porque as pessoas queriam aquilo. Depois disseram que foi eles, se fizeram de santinhas, porque todo mundo votou neles e apoiou, certo? Então eles foram vítimas. Sabe aquela música do Raul Seixas e Paulo Coelho? Eu acho que é Paulo Coelho, com certeza o Raul Seixas cantou, que é sobre o Judas. É que ele diz que o Judas falando na música, ele diz que ele era um amigo fiel de Jesus e que ele ficou com a pior parte, que é do traidor, mas que tinha que ser feita. E aí ele diz assim, é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras. E não interessa se é pouco demais. Vocês entenderam, pessoal? A gente não é livre, o ser humano, a história não é desenhada por nós, ela é desenhada por uma instância livres. Então o ser humano não é livre, ele não é livre. Ah, mas então, que péssimo, que visão pessimista. O Schopenhauer, filósofo alemão dos tempos de Hegel, tinha uma visão pessimista, exatamente assim. Só que eu não sou Schopenhauer, certo? Eu não sou Schopenhauer, eu sou João Messon. E eu não sou pessimista porque eu digo assim, nós não somos livres porque a gente ainda não decidiu ser livre, porque a gente se deixa levar por leis. Vai chegar um dia que o ser humano vai dizer, chega, eu quero descobrir a sede dessas leis e eu quero mudar essas leis. Hoje em dia eu falo isso e as pessoas acham, enlouqueceu. Porque não tem como, a natureza são leis, certo? Bom, enquanto o ser humano achar isso, vai ser isso, ele vai ser escravo das leis da natureza. Mas na minha hipótese, que meu Deus, alguém não me pergunte quem fez o mundo, de tal maneira que um dia o ser humano, que é a parte consciente da criação, vai chegar e vai dizer, agora eu quero me debruçar sobre as leis da natureza e descobrir se afinal eu tenho uma chance de viver eternamente ou se eu tenho que ser escravo das leis que dizem que eu vou ter que morrer. Vocês me entendem? Entendem o que eu estou dizendo? É isso. Então não julguem. Não julgais para não ser desjulgados. Procurem olhar o que cada coisa é nesse mundo. O que é o Brasil, o que é os Estados Unidos, o que é a Argentina. Procurem olhar, procurem ver se essa descrição que eu faço do mundo, ela não é uma hipótese. Veja se ela não bate. Ela bate. Veja se ela não nos permite ver que estamos caminhando em direção a algum lugar. Certo? E veja se não é possível vislumbrar
que sim, o ser humano pode ser senhor do seu destino. Primeiro ele tem que se acertar. Primeiro ele tem que fazer um mundo de abundância aqui na Terra, sabe? Porque não tem como planificar nada enquanto tu não é uma família, enquanto tu não te acerta, enquanto tu não diz, o nosso objetivo é aquele, não é esse, certo? E não tem como tu dizer para o ser humano, vamos fazer um planejamento para ter menos filhos, e o pobre vai dizer assim, por que eu tenho... Não, para ter para todos. Ah, mas até tempos atrás tinha muito menos gente, e não tinha para todos, tinham pobres e tinham os ricos. O que me garante que a gente vai reduzir e vai ter para todos? Então, primeiro, pessoal, a primeira coisa que o ser humano tem que fazer, ele tem que poder criar aqui nesse planeta um mundo de abundância. Uma vez que ele criar isso, ele vai ter todo o tempo livre do mundo e a energia para canalizar para aquilo que interessa, que é o sentido da existência do ser humano nesse planeta, que se chama a finitude. Como disse o Heidegger, que olha, era afiliado ao Partido Nazista, para vocês terem uma ideia. Então, não interessa se ele era afiliado ao Partido Nazista ou não, ele era um grande filósofo, grande, dos maiores, tá? E tem que conhecer ele melhor antes de julgar, dizendo que ele era do Partido Nazista, tá? Até porque depois ele saiu, mas ele até o fim acreditava, enfim, de uma missão superior da Alemanha. Isso aí é uma infantilidade de um colono lá no interior da Alemanha, que era o que ele era. Mas ele era genial. E ele dizia assim, o ser humano é um ser para a morte. É isso que ele queria dizer. Que nós nascemos para enfrentar a morte. Só que a gente não se deu conta ainda na plenitude disso. Certo? Então, para que a gente possa ter essa possibilidade, a gente tem que primeiro acertar o ser humano. E acreditar sim. Ser otimista. Não ter medo de acreditar nisso. Que nem disse o Lula agora. Em vez de dar um tiro, Putin, vai lá e dá um abraço. Vai lá e dá um abraço e depois vamos conversar. Entende? Isso parece ingenuidade, mas não é ingenuidade. Não é ingenuidade. Isso é o início de tudo. O amor é o início de tudo. E o ódio, pessoal, não constrói nada no mundo a não ser a guerra, a dor e a miséria. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.